Olá, querido irmão, querida irmã, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha em nossa celebração. A palavra de saudação, palavra bíblica, nesse nosso momento vem de Filipenses capítulo 4, versículo 4, que nos diz: Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Com essas palavras eu quero dar as boas-vindas a você. Sempre é um motivo muito gostoso e muito alegre nós podermos celebrar a Deus, podermos chegar a Ele com nossa gratidão, mas também podermos chegar a Ele com nossos pedidos. E Deus, Ele é tão generoso que sempre de novo Ele vem se encontrar conosco. Que também esse seja um momento de alegria para você. Que também esse seja um momento de crescimento e de aprendizado. Que Deus assim nos acompanhe. Amém. Nós iniciamos nossa celebração em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembramos aqui juntos, assim como o salmista, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista assim escreveu no Salmo de número 32, o terceiro versículo: Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Convido você para uma oração. Nela nós queremos colocar diante de Deus nossa gratidão, mas também diante de Deus queremos colocar as nossas falhas, os nossos pecados e pedir a Ele o seu perdão. Oremos. Querido Deus, como é bom celebrarmos novamente. Tu vens a nós, isso é motivo de grande alegria. Nós te somos gratos por podermos viver mais esse dia. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas forças para a recuperação. Agradecemos pelo alimento, pela água, pela terra onde vivemos. Agradecemos por podermos ouvir a Tua palavra. Reconhecemos também diante de Ti as nossas falhas. Por isso, ó Deus, perdão pedimos quando colocamos nossos interesses particulares em primeiro lugar e nos afastamos de Ti. Perdão por egoísmo, ambição e ganância. Perdão quando o coração não se sensibiliza com os que sofrem. Perdão quando deixamos de ouvir a Tua palavra e ela se torna apenas um item de decoração em nossas casas. Por não ouvirmos a Tua palavra, deixamos de seguir o Teu caminho e nos perdemos. Toca novamente o nosso coração. Mostra-nos, Senhor, cada erro de nossa vida, para que ele seja reconhecido diante de Ti. Ó Deus, concede-nos a oportunidade de vivermos com o coração limpo diante de Ti. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, o mesmo salmo que nós lemos antes, no seu versículo 5, diz assim: Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Com esta palavra bíblica, também quero anunciar a você que diante de Deus confessou os seus pecados, o perdão, em nome do Trino Deus. Amém. Nós queremos cantar juntos, Deus está presente. This is a
convido para que nos preparemos para ouvir a palavra de Deus. Façamos isso em oração. Querido Deus, independente do lugar onde estamos ou o momento que estamos vivendo, a Tua palavra sempre vem a nós. Assim, como não deixaste de enviar a Tua palavra ao povo de Israel no exílio babilônico, vem e fala a cada um de nós também nesse tempo que nós estamos vivendo. Orienta-nos para que o nosso viver seja alicerçado em Ti, voltado para Ti e para o próximo. É o que pedimos por Jesus Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A primeira leitura bíblica se encontra no livro de Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 14, que diz assim: Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Nós queremos nos preparar para ouvir o Evangelho e nós aclamamos a leitura do Santo Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazerem o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles.
Querido irmão, querida irmã, nós queremos nesse momento refletir na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus nos orientar em nossa vida. E a pergunta que nos move em nossa reflexão é justamente uma pergunta que Deus faz ao seu povo, faz a nós, no texto que logo nós iremos ouvir. Por que vocês estão querendo morrer? Nós iremos acompanhar e vamos meditar num texto do profeta Ezequiel. É uma excelente oportunidade para pensarmos na nossa vida, bem como também na nossa tarefa missionária. Ezequiel é um profeta nascido um pouco antes do ano 622. 622 é um ano marcante porque é um momento onde o rei Josias faz uma reforma política e religiosa na cidade de Jerusalém. Porém, as maldades cometidas pelo povo de Israel continuam. O afastamento de Deus ainda é visível na vida deste povo que foi acolhido por Deus como o seu povo. Ezequiel experimentou em sua vida um período desastroso do povo de Israel. Já no ano 598, os babilônicos cercam e atacam a cidade de Jerusalém, tomando-a, levando consigo para a Babilônia um primeiro grupo de exilados. Nesse primeiro grupo de pessoas exiladas estão os importantes e influentes de Jerusalém, políticos, lideranças, marceneiros, ferreiros, aqueles que o povo babilônico entendia que não deveriam permanecer em Jerusalém, mas também aqueles que na Babilônia poderiam prestar um bom trabalho. Por isso, esse primeiro grupo, e juntamente com ele Ezequiel, é levado para o sul da Babilônia, para um pequeno canal afluente do rio Eufrates, um rio chamado Quebar. Ali esse grupo é assentado, mas na mente deles ainda está presente que logo, logo poderão voltar para Israel, para a sua terra. Esse período não vai ser tão curto assim. Jeremias até mesmo escreve: construam casas e morem nelas, casem-se, tenham filhos. Com isso, Jeremias mostra que o retorno para Jerusalém não será assim tão rápido. Mas é interessante, e talvez aí venha o primeiro grande ensinamento desse nosso texto. Lá, longe da terra de Israel, Deus não deixa o seu povo abandonado. Pelo contrário, ali, em meio àquela nova situação, Deus vocaciona Ezequiel para ser o seu profeta, para ser o seu porta-voz junto àquela situação. Ezequiel, ele tem uma tarefa específica e um lugar específico de atuação. Ele é comparado ao atalaia, ao vigia, que agora tinha a função de estar atento, cuidar do seu povo, do seu povoado, da sua vila. A função do vigia, do atalaia, era tão importante que ele mesmo, se descumprisse a sua tarefa, o seu papel, se ele não visse o inimigo se aproximar e alguém do seu povo perdesse a vida, ele mesmo pagava com a sua própria vida pelo erro que havia cometido. Convido você então a ouvir do texto de Ezequiel, capítulo 33, os versículos 7 até o versículo 11. Diz assim nosso texto: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar, para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau
e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês querem morrer? No texto bíblico que nós acabamos de ouvir, Ezequiel é convidado a ser o profeta de Deus, o porta-voz de Deus. E ele tem uma mensagem muito clara. Deus convida esta pessoa má a voltar atrás, a rever a sua vida, a arrepender-se dos seus pecados. Para isso, Ezequiel então é vocacionado para ser o atalaia de Deus. Hoje, talvez, esta figura do atalaia, do vigia que fica no alto da torre, ela não é mais algo presente, tão presente para nós, né? Nós ainda temos torres que são prédios de todo tamanho, nós temos outros tipos de torres, por exemplo, as torres da igreja, né? E assim como a torre lá para o povo de Israel, ela tinha uma função, também as torres das nossas igrejas nesse tempo também, elas têm funções bem importantes e bonitas. A torre de uma igreja, ela nos mostra que aquele local, aquele espaço, aquela construção, ela foi construída com uma finalidade diferente. Ela não é uma casa moradia, mas ela é o lugar de nós nos encontrarmos também, nos encontrarmos com Deus. As torres das nossas igrejas, boa parte delas tem sinos. Os sinos também comunicam os momentos de nós pararmos para celebrar, pararmos para orar, bem como também marcam momentos importantes da nossa vida, batismos, confirmações, casamentos, e até mesmo anunciam perdas, as mortes que assim acontecem. Mas nas torres também, geralmente, bem lá no alto, na ponta da torre, tem a cruz. A cruz, ela nos mostra que acima de tudo está Jesus Cristo e a sua entrega por todos nós. Assim como a torre comunica algo para cada um de nós, também Ezequiel ele tem um chamado a comunicar uma mensagem. E a mensagem que Ezequiel comunica não vem dele próprio, não são os seus pensamentos que ele comunica, mas ele agora comunica a vontade de Deus. Por isso, primeiro ele deve ouvir o que Deus tem a dizer e depois ele deve comunicar. Hoje, são as igrejas que assumiram esse papel de ser o atalaia de Deus. As igrejas, no seu campo missionário, têm o dever de anunciar a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus e trazendo isso a cada um e a cada uma. Talvez nesse dia nós somos lembrados de que Deus não quer a morte, mas Deus quer a vida. Por isso ele pergunta a você e a mim: por que vocês estão querendo permanecer numa vida de pecado? Por que vocês estão querendo morrer? O chamado de Deus para nós nesse momento é para a vida, para o arrependimento e para a conversão. Para que isso aconteça, ouvir a voz de Deus e deixar ela chegar até o nosso coração é muito importante. No texto de Ezequiel está bem claro que o anúncio é feito a todos. E agora o diferencial é a reação. Aquele que ouvir a palavra de Deus e arrepender-se do seu mau caminho e voltar para Deus arrependido,
encontra a salvação. Aquele que assim não o faz, continua perdido e caminha para a morte. Por isso, nós somos alertados e avisados também em nosso tempo. Deus, Ele não quer que ninguém se perca no pecado. Pecado no Antigo Testamento é errar o alvo, é afastar-se de Deus. E Deus não quer que ninguém se perca. Por isso, novamente, Ele dá mais uma oportunidade ao seu povo, traz mais uma vez o alerta. E faz isso, então, através de Ezequiel. Em nenhum momento da Bíblia e nenhum momento do nosso tempo, o pecado ele é permitido por Deus. Muito pelo contrário, Deus detesta o pecado. Deus não quer que as pessoas vivam em pecado. Porém, Deus sempre de novo volta o seu olhar para o pecador, porque Ele tem uma grande bondade, um grande amor sobre cada um dos seus. E por isso, Ele orienta para que assim voltem no seu caminho o pecador e deixem-se orientar pela palavra, deixem-se conduzir. Deus, Ele dá todos os meios para que a pessoa possa encontrar de novo o caminho para Deus, o caminho para a conversão. Deus, Ele não desiste do seu povo. Isso também lembra que Deus não desiste de nós nesse tempo em que nós estamos vivendo. Sempre de novo, Ele chega dando a nós todas as oportunidades que nós precisamos para que possamos encontrar o bom caminho, para que possamos encontrar a vida, para que possamos encontrar a salvação. A salvação não é uma garantia para todos nós. Durante um bom tempo, existiram aqueles, e ainda hoje existem, que pregam o universalismo. O universalismo é uma crença na qual, então, pessoas acreditam que ninguém vai ser condenado por causa da bondade de Deus. Independente da sua vida, ao final, todos serão salvos. É importante sempre de novo lembrar que essa crença não tem comprovação bíblica. E outra, por que haveria Cristo Jesus então morrido por cada um de nós, se já estivéssemos desde o princípio predestinados para a salvação? A tarefa missionária da igreja vem a cada um de nós alertando-nos, tanto os que fazem parte da comunidade, quanto os que não fazem parte da comunidade, tanto aqueles que se consideram cristãos, quanto os que não se consideram cristãos, são alertados pela palavra de Deus a voltar, reconhecer o erro e chegar-se diante de Deus. Aqueles que caminham e têm uma vida exemplar são convidados a continuar nesse caminho, a não perder o foco, a não perder a orientação. Os que se encontram longe são convidados a agora voltar o seu olhar para Deus. Mas é sempre importante lembrar que isso é um convite, não é uma obrigação. Deus, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Jesus Cristo não obriga ninguém a segui-lo. É simplesmente um convite. Ninguém é forçado para isso. O afastamento de Deus, ele traz consequências. E as consequências estão bem claras em nosso texto. Perto de Deus, aceitando o convite de Deus, nós estamos diante dele em vida e caminhamos para a vida e para a salvação. Longe de Deus, nos perdemos e caminhamos para a morte. A palavra de Ezequiel se destina a uma parte do povo de Israel. O povo que lá em Gênesis 12 foi escolhido para ser uma bênção para todas as nações. Mas esse povo escolhido por Deus para ser uma bênção, perdeu a direção, perdeu o foco, perdeu o caminho de Deus. Por isso eles agora são lembrados de que precisam converter-se. Apenas fazer parte do povo israelita não bastava para experimentar a salvação de Deus. Também nós,
corremos o risco de ficar no apenas. Apenas achar e entender que fazer parte do quadro de membros de uma comunidade já é o necessário para a salvação. Apenas estar com a sua contribuição em dia já é o suficiente para a salvação. Apenas participar em datas especiais, apenas ser batizado, ser confirmado. Quantas vezes esse apenas também está presente no meio de nós? E aí ainda ouvimos assim: não, mas é porque eu tenho fé. Que fé é essa? Uma fé sem uma vida ativa é uma fé morta, é um foguinho de palha, ela não tem sustentação. O convite de Deus a cada um de nós em nosso texto é que nos voltemos para Ele. Você e eu, nós somos convidados e chamados pela palavra de Deus a olhar para a nossa vida e reconhecer as nossas falhas e nos convertermos a Deus. Conversão é até mesmo uma palavra incompreendida em nosso tempo pelo que se fez com ela. E fanatismo não tem nada a ver com conversão. Não é da vontade de Deus que as pessoas se fechem em suas igrejas. Não é da vontade de Deus que as pessoas se fechem em ritos e doutrinas, desprezando as outras denominações religiosas, desprezando aqueles que têm a sua crença diferente, desprezando aqueles que agora são de outras denominações. Não é da vontade de Deus que pessoas se fechem em suas igrejas, considerando que agora somente esta é a igreja correta. Deus não quer que as pessoas se fechem em ritos ou em doutrina. Deus não quer agora que desprezemos outras denominações, que nos afastemos da sociedade e dos seus problemas. Converter é voltar para Deus. E isso não acontece a partir de mim, isso acontece a partir daquilo que Deus novamente faz comigo. A partir de mim mesmo, eu não tenho forças suficientes para me converter a Deus, para voltar a Deus, mas Ele age em mim e faz isso por mim. Eu apenas aceito e o sigo. Converter não é convidar Jesus para andar comigo, mas é aceitar o convite para andar com Jesus Cristo. Conversão, irmão e irmã, também não é marcado por um momento da vida, uma hora, um dia. Conversão não é um arrepio, não é agora um estar fora de si. É muito mais do que isso. A conversão, ela se dá sempre de novo. Voltar para Deus sempre de novo. A conversão se dá em todos os momentos. Querido irmão e querida irmã, a palavra de Deus para todos nós nesse dia é um lembrete. Precisamos reconhecer a nossa fraqueza. E reconhecer a fraqueza não é um sinal de falta de fé. Não. Reconhecer o erro, reconhecer a fraqueza é o primeiro passo de quem é convertido por Deus. Veja na palavra de Deus, na orientação de Deus, o sinal que você precisa, bem como a orientação que você precisa para melhorar a sua vida, para abandonar o mau caminho e voltar-se para Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém. Nos reunimos como pessoas que creem no Trino Deus. Por isso, queremos confessar a nossa fé, assim dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Querido irmão e querida irmã, somente lembrar que nós estamos ainda vivendo um período de preocupações, por isso as celebrações online. Muitas comunidades e paróquias já voltaram com algumas atividades presenciais, cultos de forma específica, né? E sempre é bom que cada um de nós também possa fazer a sua parte, assumir a sua tarefa, para que possamos cuidar de nós e também cuidar das outras pessoas. Que não seja a igreja um local onde pessoas sejam contaminadas. Lembro que a oferta desse final de semana, ela vai para a missão no Sínodo Mato Grosso. A generosidade de Deus é maravilhosa. Nada tem nos faltado em nossa vida. Por isso nós também podemos estender a mão e ofertar para estas áreas missionárias que muito precisam dos nossos recursos, daquele pouquinho que sai da nossa mão, que sai da nossa vida e que para eles lá se torna muito importante. Por isso então que cada um possa ofertar, seja nas celebrações da sua comunidade, mas também aqueles que assim quiserem o fazer, podem procurar. Lá no site Luteranos tem uma página, tem um local para fazer as ofertas através do CodeCare. Então vocês podem procurar e assim realizar ali também as ofertas de vocês. Queremos cantar agora juntos, Fazer Tua Vontade. Querido irmão, querida irmã, convido para um momento de oração. Querido Deus, Tu não queres a morte e a perdição das pessoas, queres sim que reconheçam o seu mau caminho e voltem para Ti. Nós Te agradecemos pelas orientações que recebemos da Tua palavra. Elas são um convite para uma mudança. Essa mudança tem resultado surpreendente. O Teu desejo é resgatar da morte e presentear a vida.
Também agradecemos por nada nos faltar. A maioria de nós tem alimento, moradia e todas as demais condições para o bem viver. Nesta oração, queremos colocar em tuas mãos aqueles que estão passando por dificuldade. Oramos por aqueles que estão passando por necessidades financeiras, os que não têm o pão de cada dia, os que não têm moradia, os que estão desempregados e também endividados. Dá que, por nossas ações solidárias, possamos ajudar a diminuir o sofrimento e as desigualdades. Oramos por todas as pessoas que estão doentes, acamadas e internadas. Pedimos que estejas com cada um destes, fragilizados em sua saúde, e com a tua mão poderosa restabeleça a saúde. Também oramos por todas aquelas pessoas que se encontram enlutadas, que recebam o consolo da tua palavra. Oramos por todos os que estão trabalhando na área da saúde. Oramos por uma vacina que possa afastar a epidemia do meio das pessoas e de nosso mundo. Oramos por nossos governantes para que exerçam suas funções sem interesses particulares. Oramos pela tua igreja, a Igreja de Jesus Cristo, por nossas paróquias, comunidades e lideranças. Dá que todos possam desempenhar suas funções com amor e com o desejo de servir. Querido Deus, muitas são as situações, nem todas mencionamos. Cada um que nos acompanha também tem seus agradecimentos e seus pedidos. Acolha, Senhor, de acordo com a tua vontade. Tudo nas tuas mãos colocamos, orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos acompanhar também o canto Vem, Derrama Paz. Convido para que nós possamos receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante a sua face
e assim te dê a sua paz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ter um dia abençoado, que fique na paz e na graça de Deus, e até que Ele permita nos encontrar novamente para celebrar, que Ele te guarde na palma de sua mão. Amém.